Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as últimas notícias do Corinthians. Mesmo não tendo jogos, mesmo em período de data FIFA, em dias que o futebol é bem menor no Corinthians, as notícias não param. E em semana de eleição, em semana de disputa por cargos importantes, pelo cargo mais importante do clube, não seria diferente. Pipocaram notícias, pipocaram informações de coisas muito importantes, que vão influenciar não só o curto, mas principalmente o longo prazo do Sport Clube Corinthians Paulista. Então eu trouxe, reuni, condensei elas para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias, trazendo as informações e principalmente opinião. Afinal de contas, nós torcedores temos sim que apoiar, torcer, mas temos que fiscalizar e cobrar e, acima de tudo, emitir as nossas opiniões sobre o que acontece no nosso clube do coração. Então no vídeo de hoje, vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho que fica no canto da tela e deixar seu like, caso vocês gostem do vídeo. O maior de todos nessa semana, que passou sem jogo do Corinthians, sem sombra de dúvidas, fica referente à notícia, à informação de que o Corinthians teria enviado, não é nenhuma notícia, é um fato. O Corinthians enviou uma proposta para a Caixa Econômica Federal para ajeitar a dívida com ela em relação ao nosso estádio, em relação à Neoquímica Arena, e finalmente conseguir uma fórmula para quitar essa dívida com a Caixa Econômica Federal. Dívida essa que se arrasta há anos e que para muitos de nós não tinha perspectiva nenhuma de ser paga. O Corinthians enviou para a Caixa uma proposta de trocar a dívida que o Corinthians tem diretamente com a Caixa por precatórias. Precatórias são dívidas que a Caixa tem com terceiros, pode ser empresas ou pessoas físicas, e que a Caixa vai ter que pagar. Então, por exemplo, a Caixa tem uma dívida comigo e a Caixa vai ter que me pagar essa dívida durante um período. Só que esse período pode ser extremamente extenso. Então, o Corinthians se propôs e fechou um acordo para que o Corinthians assume essas dívidas da Caixa, o Corinthians agora teria que me pagar, só que quando o Corinthians faz isso, ele amortiza esse valor. Então, o Corinthians ele meio que ganha um desconto para pagar essas dívidas. Então, ele acerta com a Caixa, diminui essa dívida e paga diretamente para mim. Por que é vantajoso para o Corinthians? Pelo simples questão de que, quando o Corinthians assume essa dívida que era da Caixa, o Corinthians ele recebe descontos. Dizem que os descontos podem chegar a 90% do valor total da dívida. Então, para mim que vou receber é vantajoso, porque agora eu vou receber esse valor que muito provavelmente vai ser menor do que eu receberia da Caixa, mas eu vou receber ele num prazo muito menor. Então, sei lá, se a Caixa fosse me pagar o mesmo valor, sei lá, R$1 milhão em 20 anos, o Corinthians pode chegar numa negociação comigo e falar, ó, eu não vou te pagar R$1 milhão em 20 anos. Eu vou te pagar, sei lá, R$100 mil eu te pago à vista. Te interessa? Me interessa. Quando o Corinthians faz esse ato, ele meio que ganha uma bonificação da Caixa, podemos dizer assim. Essa bonificação da Caixa, ela já vai ser debatida automaticamente da dívida que o Corinthians tem em relação ao estádio. É bom para o Corinthians por causa do desconto e é bom para a Caixa porque a Caixa já meio que não acreditava que receberia todo o dinheiro do Corinthians. Então, dessa forma, meio que ambas as partes saem ganhando. E a outra quantia que vai entrar para os cofres da Caixa está relacionada aos name rights da Arena. O Corinthians fechou o patrocínio da Neoquímica Arena com a empresa Impera Pharma, né? Antes a gente chamava de Arena Corinthians e agora o name rights é a Neoquímica Arena. O valor que a Impera Pharma vai pagar para o Corinthians ao longo do contrato, que vai até 2040, esse valor vai ser automaticamente repassado para contas da Caixa. O valor que gira em torno de 300 milhões, cerca de 15 milhões, o que corrigido hoje em dia está caindo aí esse ano na média de 17 milhões, esse dinheiro não passa mais pelos cofres do Corinthians. A Impera Pharma paga e esse valor vai direto para a Caixa. Então o Corinthians pagaria a Arena dessas duas formas, por meio dos name rights e por meio dessas precatórias. Finalmente o Corinthians conseguiria quitar a Arena.
estipula-se no que foi vazado para a imprensa, né, nas notícias que foram trazidas, que o Corinthians pagaria finalizaria o pagamento da Arena em torno de 5, 6, 7 anos. Algo que é totalmente diferente do que o Corinthians vem fazendo até hoje. Afinal de contas, o Corinthians, só esse ano, estipula-se que vai pagar 100 milhões de juros. Não é que está pagando a Arena, está pagando os juros. Então o Corinthians deixaria de meio que pagar apenas juros e agora pagaria definitivamente a Arena Neoquímica Arena. E essa informação ela é muito boa, ela é espetacular. Afinal de contas, o Corinthians conseguiu achar dentro de alternativas legais uma forma viável de pagar a Arena e conseguir fazer com que o clube continue andando, fazer com que a Arena não se torne um peso. Mas como a gente tem que questionar, tem que ter as indagações, na hora que isso surgiu, a primeira pergunta que eu me fiz foi: tá bom, mas por que isso só apareceu agora? Por que essa ação só aconteceu agora, faltando poucos dias para uma eleição onde a chapa que está no poder está totalmente pressionada como em nenhuma outra eleição, corre um risco gigantesco de não se eleger. E por que isso só surgiu agora? Por que essa informação só teve agora? Por que o Corinthians passou um ano inteiro pagando juros, 3 anos de um mandato pagando juros acima de juros, e não pensou nessa ideia que parece ser genial antes? O que aconteceu? Por que só agora? Por que essa informação só surgiu agora? Por que essa ação só surgiu agora? Nos faz ter questionamentos do: será que isso é realmente verdadeiro? Será que semana que vem, dependendo do que for a eleição, não vão surgir novas notícias de que, cara, a Caixa barrou? Porque até agora dizem que a Caixa está otimista. Mas a gente sabe que em época de eleições, e seja ela em qual âmbito for, muitas coisas acontecem. Então eu não quero vir aqui como um cara pessimista que, mas você tudo critica, tudo você tem um porém, tudo você tem um mas isso. Mas é algo a se questionar. O porquê agora? Por que não foi antes? Por que a gente passou um ano, por exemplo, que vai gastar aí aproximadamente 100 milhões em juros da Arena, sendo que esses 100 milhões poderiam ter sido já comprado de títulos de outras empresas e já sendo amortizado da dívida que a gente tem pela Arena? É algo a se questionar, é algo a se entender, e é algo que precisa ser realmente fiscalizado. Eu quero ver, independente do que acontecer no próximo final de semana, de quem ganhar a eleição, se isso realmente vai ser levado para frente, se isso realmente vai ser feito, se, independente de quem ganhar, essa questão vai continuar e finalmente o Corinthians vai conseguir pagar essa dívida. É algo para a gente continuar fiscalizando e cobrando respostas de quem for que estiver à frente do Corinthians. O segundo assunto da semana muito importante é relacionado à presidência do Corinthians. Sábado agora, dia 25, às 9 horas da manhã, os sócios do clube, infelizmente apenas os sócios do clube, irão para o Parque São Jorge realizar a votação para o nosso novo presidente. Augusto Melo e André Negão vão estar frente a frente, podemos dizer assim, para ser eleito o novo presidente do Corinthians. Nessa semana surgiram, não nessa semana, já faz algum tempo, na coletiva bizarra que o Duílio trouxe, eu nem vim falar disso aqui no canal anteriormente, mas uma coletiva bizarra, cheia de bobagens, falas horrorosas, alguns jornalistas completamente fracos, sem conseguir se posicionar, sem conseguir questionar, do Duílio, que foi apenas, aquilo para mim serviu apenas como um cabo eleitoral pro candidato, pro André. Fraquíssima, o Duílio levantou a moral do André e atacou muito o Augusto Melo, e uma dessas questões surgiram acusações de atos preconceituosos, atos de certa forma criminosos do Augusto Melo. Áudios mostrados, áudios vazados. E áudios que em alguns sites eu vi que a própria assessoria do Augusto Melo falou que eram verdades, tentou justificar, mas enfim. Ontem, segunda-feira, sócias do clube foram até o Parque São Jorge protestar contra o Augusto Melo. De certa forma é algo que pesa contra ele, algo que vai jogar contra o cara, porque querendo ou não, elas influenciam
elas têm, a grande parte ali tem poder de voto, então, momento perto da eleição, tudo vai surgir. A gente não sabe se elas realmente viriam se manifestar porque elas quiseram, se foram influenciadas pela outra chapa. A questão é, o Augusto errou no que mandou, errou no que fez, o protesto é legal, a questão é, esse protesto é apenas vindo delas ou tem uma questão de fora? A gente não sabe, não tem como dizer, mas nesses últimos dias, muitas questões ainda vão ser levantadas. Agora vai ser aquele sprint final, vamos esperar o que vai acontecer. Minha opinião sobre a eleição, a última vez que eu vou falar dela, o André Negão não tem condição de ser presidente do Corinthians. Eu me recuso a falar desse cara, eu me recuso a opinar sobre alguma mínima possibilidade dele se tornar presidente do Corinthians. Ele não pode, não tem condição nenhuma. É absurdo se ele se tornar presidente do Corinthians. A tendência é que a gente afunde e afunde muito. Augusto Melo, na comparação com o outro candidato, ele se torna uma unanimidade. Ele se torna uma salvação da pátria. Eu, Luiz, acho ele tudo isso? Não, não acho. Acho as propostas do Augusto Melo, algumas sem pé nem cabeça, algumas ideias que ele tem, eu não vejo ele colocando em prática, algumas eu falo, se ele colocar em prática, a tendência é afundar ainda mais o Corinthians, de verdade mesmo, cara. Eu torço muito para que o Augusto Melo faça tudo o que ele está falando que vai fazer e que dê tudo certo, que ele consiga fazer o Corinthians evoluir. Mas na realidade, eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir colocar tudo isso em prática, de verdade mesmo. Se eu tivesse poder de voto, não pensaria duas vezes e votaria no Augusto Melo. Mas os dois candidatos, na minha concepção, não estão à altura do Corinthians. Não estão mesmo à altura do Corinthians. Prefiro o Augusto, mas tenho minhas ressalvas com ele. E para fechar, teve Corinthians essa semana. As Brabas entraram em campo no final de semana contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista e infelizmente foram superadas pelo time adversário, pelo time do São Paulo. 2-1, jogo na Vila Belmiro, jogo de ida. E estamos aqui hoje falando delas para quê? Final de semana, domingão, 10h30 da manhã, Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo vão fazer a final do Campeonato Paulista. O Corinthians precisando reverter o resultado. É jogo para a Neoquímica Arena estar lotada. É jogo para tá todo mundo em peso, lotado, torcida cantando, vibrando, porque se tem alguém que merece o nosso apoio esse ano, são as Brabas, que, diferentemente do time masculino, tem nos dado alegria, tem nos dado felicidade e tem totais chances de reverter esse resultado. É um resultado completamente acessível, é um resultado que o Corinthians tranquilamente faz em outros jogos e eu espero que faça nesse final de semana para a gente conseguir mais um título no futebol feminino e completar essa sequência de títulos esse ano, algo que é extremamente comum no futebol feminino. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, tem a opção, tem a possibilidade, vão até a Neoquímica Arena no domingo, 10h30, um jogo para a família, para levar a carotada, para levar todo mundo para apoiar as Brabas. É isso, pessoal. Vou tentar sempre, toda semana pelo menos, trazer um vídeo das últimas notícias. Destaquei essas 3. Teve mais, são as mais importantes. Compra da Neoquímica Arena em definitivo, quitação dessa dívida, informações sobre eleição e falando um pouquinho de futebol. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço a todos e vai Corinthians!